Jacques Lacan, O Seminário, livro um, texto estabelecido por Jacques Alain Miller, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, livro um. Os escritos técnicos de Freud, 1953-1954. Versão brasileira de Beth Milan. A abertura do seminário. O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. É assim que procede, na procura do sentido, um mestre budista segundo a técnica Zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. O mestre não ensina ex-catedra uma ciência já pronta, dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Essa forma de ensino é uma recusa de todo o sistema. Descobre um pensamento em movimento. Serve, entretanto, ao sistema, porque apresenta necessariamente uma face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente a dialética. Algumas dessas noções foram, num dado momento, indispensáveis a Freud, porque respondiam a uma questão que ele havia formulado antes em outros termos. Só se apreende, pois, o valor delas, restituindo-as no seu contexto. Mas não basta fazer história do pensamento, e dizer que Freud apareceu no século cientista, com a interpretação dos sonhos efetivamente algo de uma essência diferente, de uma densidade psicológica concreta, é reintroduzido, a saber, o sentido. Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se então ao pensamento mais arcaico, ler alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal. Mas quando interpretamos um sonho, sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, nos seus desejos, na sua relação com o seu meio, com os outros, com a própria vida. Nossa tarefa, né, aqui é reintroduzir o registro do sentido, o registro que é preciso reintegrar ao seu nível próprio. Brooke, Ludwig, Helmholtz, Du Bois-Reymond tinham constituído uma espécie de fé jurada. Tudo se reenviava a forças físicas, as da atração e da repulsão. Quando nos damos essas premissas, não há nenhuma razão para sair delas. Se Freud saiu, é que ele se deu outras. Ousou dar importância àquilo que lhe acontecia, às antinomias da sua infância, às suas perturbações neuróticas, aos seus sonhos. Daí ser Freud para todos nós um homem que, como cada um, está colocado no meio de todas as contingências, a morte, a mulher, o pai. Isso constitui uma volta às fontes e mal merece o título de ciência. O mesmo se dá para a psicanálise e para a arte do bom cozinheiro que sabe cortar bem o animal, destacar a articulação com a menor resistência. Sabemos que há para cada estrutura um modo de conceptualização que lhe é próprio, mas como se entra por aí na via das complicações, preferimos nos ater à noção monista de uma dedução do mundo. Assim nos perdemos. Temos de nos aperceber de que não é com a faca que dissecamos, mas com conceitos. Os conceitos têm sua ordem de realidade original. Não surgem da experiência humana, senão seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras, são instrumentos para delinear as coisas. Toda ciência permanece, pois, muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. Há de início, né, uma linguagem já toda formada, de que nos servemos como de um mau instrumento. De tempos em tempos, efetuam-se inversões, do flogístico ao oxigênio, por exemplo, porque Lavoisier, ao mesmo tempo que o seu flogístico traz o bom conceito, o oxigênio, a raiz da dificuldade é que só se podem introduzir símbolos matemáticos ou outros com linguagem corrente porque é preciso explicar bem o que se vai fazer deles. Estamos então a um certo nível da troca humana, ao nível do terapeuta, no caso. Freud também está aí, apesar da sua denegação.
Mas, como mostrou Jones, ele se impôs desde o começo à ascese de não se expandir no domínio especulativo para onde sua natureza o levava. Submeteu-se à disciplina dos fatos, do laboratório, afastou-se da má linguagem. Consideremos agora a noção de sujeito. Quando se a introduz, introduz-se a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se da má linguagem. Si mesmo está, pois, em causa. Assim, desde a origem, Freud sabe que só fará progressos na análise das neuroses se analisar. A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento do fato de que na análise não há somente o paciente, se é dois, e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isto quer dizer que só através dela certos fenômenos são isoláveis, separáveis. É uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista, e no início isso serviu a Freud. Como o Sr. Jourdan com a sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estrutura. Jung também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios à espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. Freud introduziu determinismo próprio a essa estrutura. Daí a ambiguidade que se encontra em todo lugar na sua obra. Por exemplo, o sonho é desejo ou reconhecimento de desejo? Ou ainda, o ego é, por um lado, como um ovo vazio, diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Como o bom cozinheiro, devemos saber que juntas, que resistências encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo virarás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que lhe falo. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria à linguagem. Esse tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age contudo antes da consciência, funciona com vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro, é ordem e amor. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu ao quadrado para prolongar a satisfação do sujeito. Mas é também a função mais deprimente no sentido psiquiátrico do termo. O id não é redutível a um puro dado objetivo, às pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. O ponto aqui conduz o progresso da análise, o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial é tu és isto. Esse ideal nunca é de fato atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo nem muito tarde. É a isso que visa uma análise didática. A introdução de uma ordem de determinações na existência humana no domínio do sentido se chama a razão. A descoberta de Freud é a redescoberta, num terreno não cultivado, da razão. 18 de novembro de 1953. Falta a continuação desta aula, assim como todas as aulas do fim do ano de 1953. E introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud.
O seminário, a confusão na análise, a história não é o passado, teorias do ego. Este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu o introduzirei não sem gosto, dizendo-lhes: chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que neste trimestre que começa, conto, espero, ouso esperar, que eu também os ouvirei um pouco. É lei mesmo e tradição do seminário que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Esta só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta neste trabalho, daqueles para quem estes seminários de textos têm o seu pleno sentido, daqueles que estão engajados a títulos diversos na nossa prática. Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que estiverem em condições de lhes dar. Ser-me-ia particularmente apreciável que todos e todas, na medida dos seus meios, dessem para contribuir com este novo estádio do seminário o seu máximo. Seu máximo, isto consiste em que, quando eu interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma sessão precisa da nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado que justamente nessa semana se tem encargos particularmente pesados. Eu me endereço aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que, se ele está constituído como tal no estado de grupo autônomo, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo o que fazemos e teremos de fazer na continuação da nossa existência. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiriam o sentido desta tarefa, porque permaneceriam ligados a nós, ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia. One, estas reflexões são, a meu ver, particularmente pertinentes no momento em que vamos abordar o que comumente se chamam os escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de Kleiner. Neurosenschrift, um pequeno volume inoitavo que isolava um certo número de escritos de Freud que iam de 1904 a 1919 e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. O que motiva e justifica esta forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise e que é preciso lhe evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos nesses escritos passagens extremamente importantes para aprendermos o progresso que teve, no curso destes anos, a elaboração da prática. Neles, vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência e mesmo até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório e o termo escritos técnicos não é talvez o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud. É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ela segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena nem sempre é da melhor veia, mas que fez nesta ocasião um achado bastante feliz e até bonito,
chamou a experiência germinal de Freud. Ela precede a elaboração da teoria estrutural. O começo dessa etapa intermediária deve ser situado entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise. O que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes, mas enfim, ali ela é empregada de maneira formal. E no próprio título do artigo, 1909 é o ano das conferências da Clark University, da viagem de Freud à América, acompanhado do seu filho Jung. Se retomamos as coisas no ano de 1920, vemos elaborar-se a teoria das instâncias, a teoria estrutural ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Aí está um outro desenvolvimento que ele nos legou de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos ditos técnicos escalonam-se entre esses dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do fato de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só preciso evocar perante vocês os Studien über Hysterie, que não passam de uma longa exposição da descoberta da técnica analítica. Ali vemos-la em formação, e é o que constitui o valor desses estudos. Se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática, do desenvolvimento da técnica em Freud, é por eles que se deveria começar. A razão pela qual não tomei os Studien über Hysterie está apenas no fato de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão, nem mesmo o inglês. Sem dúvida, há outras razões além dessas de oportunidade que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. Na própria interpretação dos sonhos, trata-se o tempo todo, perpetuamente, de técnica. Posto de lado o que ele escreveu sobre temas mitológicos, etnográficos, culturais, não há obra em que Freud não nos traga alguma coisa sobre a técnica. Inútil ainda sublinhar que um artigo como Análise Terminável e Interminável, aparecido por volta do ano de 1934, é um dos artigos mais importantes quanto à técnica. Gostaria de acentuar agora em que espírito me parece desejável que prossigamos neste trimestre o comentário desses escritos. É necessário fixá-lo desde hoje. 2. Se considerarmos que estamos aqui para nos debruçar com admiração sobre os textos freudianos e nos maravilhar com eles, teremos evidentemente toda satisfação. Estes escritos são de um frescor, de uma vivacidade que não perdem em nada para os outros escritos de Freud. Às vezes, neles se descobre sua personalidade de uma maneira tão direta que não se pode deixar de encontrá-la. A simplicidade e a franqueza do tom por si sós já são uma espécie de lição. Em particular, o desembaraço com o qual é tratada a questão das regras práticas a observar faz-nos ver o quanto se vai ali, para Freud, de uma ferramenta, no sentido em que se diz que se tem um martelo na mão, bem seguro na minha mão, diz ele, em suma, e aí está como costumo segurá-lo. Outros talvez preferissem um instrumento um bocadinho diferente, mas afeito à mão deles. Vocês vão ver passagens que lhes exprimirão isso mais nitidamente ainda do que eu faço nesta forma metafórica. A formalização das regras técnicas é assim tratada nestes escritos com uma liberdade que, por si só, é um ensinamento que poderia bastar e que, já a uma primeira leitura, dá seu fruto e sua recompensa. Nada que seja mais saudável e mais libertador. Nada que mostre melhor que a verdadeira questão está em outro lugar. Isso não é tudo. Há na maneira pela qual Freud nos transmite o que se poderia chamar as vias da verdade do seu pensamento,
Há ainda uma outra face que se descobre em passagens que talvez venham em segundo plano, mas que, não obstante, são muito sensíveis. É o caráter sofredor da sua personalidade, o sentimento que ele tem da necessidade da autoridade, o que nele não vai sem uma certa depreciação fundamental do que aquele que tem alguma coisa a transmitir ou a ensinar pode esperar dos que o escutam ou o seguem. Uma certa desconfiança profunda da maneira pela qual as coisas são aplicadas e compreendidas aparece em muitos lugares. Acredito mesmo, vocês verão, que se encontra nele uma depreciação toda particular da matéria humana que lhe é oferecida no mundo contemporâneo. É seguramente o que nos permite entrever por que Freud, ao contrário do que ocorre nos seus escritos, colocou concretamente em exercício o peso da sua autoridade para assegurar, acreditava ele, o futuro da análise. Foi ao mesmo tempo exclusivo em relação a toda sorte de desvios, efetivamente desvios, que se manifestaram e imperativo na maneira pela qual deixou organizar-se em volta dela a transmissão do seu ensino. Isso não é mais do que um apanhado do que nos pode ser revelado por esta leitura sobre o aspecto histórico da ação e da presença de Freud. Será esse registro que nos vamos limitar? É certo que não, ainda que pela razão de que seria bastante inoperante, apesar do interesse, do estímulo, do entretenimento, do relaxamento que podemos esperar dele. É sempre em função da questão o que fazemos quando fazemos a análise que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica, do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Não sei se a maioria de vocês, uma parte pelo menos eu espero, tomou consciência do seguinte: quando neste instante, eu falo de agora, 1954, este ano novo em folha, novinho, se observa a maneira pela qual os diversos praticantes da análise pensam, exprimem, concebem a sua técnica, dizemos-nos que as coisas estão num ponto a que não é exagerado chamar a confusão mais radical. Coloco vocês a par de que, atualmente, entre os analistas e dos que pensam, o que já diminui o círculo, não existe talvez um único que tenha, no fundo, a mesma ideia que qualquer outro dos seus contemporâneos ou vizinhos a respeito daquilo que se faz, daquilo a que se visa, daquilo que se obtém, daquilo de que se trata na análise e mesmo a ponto de podermos nos divertir com este joguinho, que seria comparar as mais extremas concepções, veríamos que elas chegam a formulações rigorosamente contraditórias. E isso sem procurar amantes de paradoxos, aliás, eles não são tão numerosos. A matéria é suficientemente séria para que diversos teóricos a abordem sem desejo de fantasia. E o humor está, em geral, ausente das suas elucubrações sobre os resultados terapêuticos, suas formas, seus procedimentos e as vias pelas quais os obtemos. Fica-se contente em se segurar no balaústre, no parapeito de algum pedaço de elaboração teórica de Freud. É só isso que dá a cada um a garantia de que ainda está em comunicação com os que são seus confrades e colegas. É por intermédio da linguagem freudiana que uma troca é mantida entre praticantes que manifestamente têm concepções bastante diferentes da sua ação terapêutica e, além do mais, da forma geral dessa relação interhumana que se chama a psicanálise. Quando digo relação interhumana, vocês já veem que coloco as coisas no ponto a que chegaram atualmente. Com efeito, elaborar a noção da relação do analista e do analisado é a via na qual se engajaram as doutrinas modernas para tentar reencontrar uma base que corresponda ao concreto da experiência.
está certamente aí a direção mais fecunda seguida depois da morte de Freud. O Sr. Balint chama-lhe uma two bodies psychology, termo que aliás não é dele, mas que tomou emprestado ao falecido Rickman, uma das raras pessoas que talvez tenha tido um pouco de originalidade teórica no meio dos analistas, desde a morte de Freud. É em volta dessa fórmula que se podem reagrupar facilmente todos os estudos sobre a relação de objeto, sobre a importância da contratransferência e sobre um certo número de termos conexos entre os quais, no primeiro plano, a fantasia. A interreação imaginária entre o analisado e o analista é, portanto, algo que teremos de levar em conta. Será que isso quer dizer que estamos por aí numa via que nos permite situar bem os problemas? Por um lado, sim, por um lado, não. Há um grande interesse em promover uma pesquisa desse tipo, na medida em que ela marca bem a originalidade daquilo de que se trata em relação a uma One Body's Psychology, a psicologia construtiva habitual. Mas será suficiente dizer que se trata de uma relação entre dois indivíduos? Será por aí que se podem perceber os impasses para onde são atualmente levadas as teorias da técnica? Por enquanto, não posso lhes dizer mais sobre isso. Ainda que para aqueles que são aqui frequentadores deste seminário, deva-se entender que não há uma two bodies psychology sem que intervenha um terceiro elemento. Se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central de perspectiva, é numa relação a três e não numa relação a dois que se deve formular, na sua completude, a experiência analítica. Não quer dizer que não se possam exprimir fragmentos, pedaços, facetas importantes disso num outro registro. Aí se apreende em que dificuldades esbarram os teóricos. É fácil de compreender. Se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico, há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se colocar o acento sobre uma ou outra das três relações diádicas que se estabelecem ali dentro. E isso será, vocês verão, uma maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. Tudo isso pode lhes parecer, por enquanto, um pouco abstrato, e quero tratar de lhes dizer algo mais concreto para introduzi-los nesta discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud, de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que consistiu, em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo e estrutural do progresso analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí. Trata-se a cada vez para ele da apreensão de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das cinco grandes psicanálises, as três que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos os anos precedentes, demonstram isso para vocês. O progresso de Freud e sua descoberta está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade, o que quer dizer isto? Quer dizer essencialmente que, para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração pelo sujeito da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa de muitos limites individuais. Fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo a partir de 1000 pontos textuais em Freud é o que fizemos juntos ao longo destes últimos anos. O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud em cada caso sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica e que são o que chamarei de
O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como o ponto de mira visado pelas vias da técnica. Vocês verão marcado ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte, que a restituição do passado permaneceu até o fim no primeiro plano de suas preocupações. É por isso que, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões que são abertas pela descoberta freudiana e que não são nada menos do que as questões até aqui evitadas e inabordadas na análise, quero dizer, isto é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente, damos-nos conta de que é isso que faz sempre viver a análise, apesar das rompagens profundamente diferentes que lhe são dadas. Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das três instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer quatro, ele dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção, na sua atualidade mesma, entre as quatro paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Constructionen in der Analyse, onde se trata ainda e sempre da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista, do começo ao fim da obra de Freud. Há aí como que uma insistência última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato aponta a última palavra daquilo que é colocado em jogo o tempo todo, numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos da sua obra. Há uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre e que é mais ou menos esta: o fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência, não é em si mesmo tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes, afinal, escreve Freud, Träume, os sonhos, Sindel-Herinen, são ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo do que se trata. Certamente, sob a sua forma manifesta de lembranças, não o são, mas se os elaboramos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que procuramos. Será que vocês percebem aonde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, a ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa o que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que vou dizer? Dele mesmo? Não, não somente dele mesmo e de tudo, isto é, do conjunto do seu sistema. A restituição da integridade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado. Mas o acento recai sempre mais sobre a face da reconstrução que sobre a face da revivescência, no sentido que estamos habituados a chamar afetivo. O revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote, temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução,
É o termo que ele emprega até o fim. Aí algo absolutamente notável e que seria paradoxal se, para aceder a isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário a compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o de que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas essa trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer. Reescrever a história, fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. For, com a concepção freudiana que lhes exponho, poderia confrontar concepções da experiência analítica completamente diferentes. Alguns tomam com efeito a análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito da sua apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, equilibrar-se numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alhures do que em Freud, sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que chamamos, sem ir procurar mais longe, de real. Podemos certamente formular as coisas de um modo mais aberto, bastante nuançado para acolher a pluralidade da expressão, como o faz uma pessoa que já nomeei aqui e que escreveu sobre a técnica. Nada impede que no final de contas acabe nisso. Resultam daí incidências singulares que poderemos evocar na ocasião do comentário dos textos freudianos. Como é que a prática que foi instituída por Freud chegou a se transformar num manejo da relação analista-analisado no sentido que acabo de lhes dizer? É a questão fundamental que reencontraremos no curso do estudo que tentamos. Essa transformação é devida à maneira pela qual foram acolhidas, adotadas, manejadas as noções que Freud introduziu no período imediatamente ulterior ao dos escritos técnicos, a saber, as três instâncias das três, a que ganhou primeira importância foi o ego. É em torno da concepção do ego que gira desde então todo o desenvolvimento da técnica analítica, e é aí que é preciso situar a causa de todas as dificuldades, que é a elaboração teórica desse desenvolvimento prático coloca. É certo que há um mundo entre aquilo que fazemos efetivamente nessa espécie de antro, onde um doente nos fala e onde, de tempos em tempos, lhe falamos, e a elaboração teórica que fazemos sobre isso. Mesmo em Freud, onde o afastamento é infinitamente mais reduzido, temos a impressão de que continua a haver uma distância. Não sou certamente o único a ter me colocado a questão: o que fazia Freud efetivamente? Bergler se coloca preto no branco esta questão e responde que dela não sabemos grande coisa, salvo o que o próprio Freud nos deixou ver quando também ele colocou preto no branco o fruto de certas experiências suas, e em particular suas cinco grandes psicanálises. Temos aí a melhor abertura a propósito da maneira pela qual Freud se comportava. Mas parece que os traços de sua experiência não podem ser reproduzidos na sua realidade concreta, por uma razão muito simples sobre a qual já insisti: a singularidade da experiência analítica em se tratando de Freud. Freud foi realmente aquele que abria essa via da experiência. Isso por si só lhe dava uma óptica absolutamente particular, que é demonstrada pelo seu diálogo com o paciente.
O paciente não é para ele, sentimos isso todo o tempo, senão uma espécie de apoio, de questão de controle, no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Daí o drama, no sentido próprio da palavra da sua pesquisa. O drama que vai, em cada um dos casos que ele trouxe, até o fracasso. Essas vias que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele as perseguiu durante toda a sua vida, atingindo enfim a algo a que se poderia chamar uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como o seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que, se ali havia algo de que teve consciência, é de que não tinha entrado na terra prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente, não há tanta gente que sabe ler, porque é difícil de assimilar, por pouco que sejamos analistas. Se não somos analistas, não nos importamos. Aqueles que se encontram em posição de seguir Freud, coloca-se a questão de como as vias que herdamos foram adotadas, recompreendidas, reensalás. Além disso, não podemos fazer de outra forma senão juntar o que traremos sob o título de uma crítica da técnica analítica. A técnica só vale, só pode valer na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental para o analista que a adota. Bem, observemos inicialmente que ouvimos falar do ego como sendo o aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte de conhecimento. Só conhecemos o ego, escreve-se corretamente. Anna Freud, o Sr. Fenichel, quase todos os que escreveram sobre a análise desde 1920 repetem: só nos endereçamos ao eu, só temos comunicação com o eu. Tudo deve passar pelo eu. Asterisco. Por outro lado, ao contrário, todo o progresso dessa psicologia do eu pode resumir-se nestes termos. O eu está estruturado exatamente como um sintoma. No interior do sujeito não é senão um sintoma privilegiado, é o sintoma humano por excelência, é a doença mental do homem. Traduzir o eu analítico dessa maneira rápida, abreviada, é, no melhor dos casos, resumir o que resulta da leitura pura e simples do livro de Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Vocês não podem não estar chocados com o fato de que o eu se constrói, se situa no conjunto do sujeito exatamente como um sintoma. Nada o diferencia disso. Não há nenhuma objeção a fazer a essa demonstração particularmente fulgurante. Não menos fulgurante é o fato de que as coisas se acham num tal ponto de confusão que o catálogo dos mecanismos de defesa que constituem o eu é uma das listas mais heterogêneas que se possam conceber. A própria Ana Freud sublinha muito bem: aproximar o recalque de noções como a volta do instinto contra o seu objeto ou a inversão dos seus fins é colocar lado a lado elementos que não são em nada homogêneos. No ponto em que ainda estamos, talvez não possamos fazer coisa melhor aqui. Mas resta o fato de que podemos depreender a profunda ambiguidade da concepção que os analistas têm do ego, que seria tudo aquilo a que se acede, embora não seja, por outro lado, senão uma espécie de obstáculo, de ato falho, de lapso. No início dos seus capítulos sobre a interpretação analítica, Fenichel fala do ego como todo mundo e tem a necessidade de dizer que desempenha o papel essencial de ser uma função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. Pois bem, desde a primeira linha, Fenichel está no âmago do problema. Aí é que está tudo. Trata-se de saber se o sentido do ego ultrapassa o eu desso. Se essa função é uma função do ego,
Todo o desenvolver que Fenichel dá em seguida é absolutamente incompreensível e, aliás, ele não insiste. Digo que é um lapso porque não é desenvolvido e que tudo o que ele desenvolve consiste em dizer o contrário e o conduz a sustentar que, no final de contas, o ID e o ego são exatamente a mesma coisa, o que não ajuda a lhe esclarecer as coisas. Mas, repito, ou a sequência do desenvolvimento é impensável, ou então não é verdade que o ego seja a função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. O que é o ego? Em que o sujeito estará ele preso, que é, afora o sentido das palavras, bem outra coisa. A linguagem, cujo papel é formador, fundamental na sua história. A propósito dos escritos técnicos de Freud, teremos de nos colocar essas questões que irão longe, com a única condição de que seja inicialmente em função da experiência de cada um de nós. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós, a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que Freud trazia. O que é que nele talvez já se orientasse em direção às fórmulas a que hoje somos levados na nossa prática? Que estreitamento há, talvez, na maneira pela qual somos levados a ver as coisas? Ou bem, algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada à realidade? É nesse registro que o nosso comentário poderá ganhar o seu sentido. Uh, Gostaria de dar a vocês uma ideia ainda mais precisa da maneira pela qual encaro este seminário. Vocês viram, no fim das últimas aulas que lhes dei, o esboço de uma leitura do que se pode chamar o mito psicanalítico. Essa leitura vai no sentido não tanto de criticá-lo, quanto de medir a amplitude da realidade com a qual ele se afronta e a qual dá sua resposta mítica. Bem, o problema é mais limitado, mas muito mais urgente quando se trata da técnica. Com efeito, sob a crítica da nossa própria disciplina que fica o exame que temos a fazer de tudo o que é da ordem da nossa técnica. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que sobre isto ele vem nos dizer na sessão, direi que os nossos comportamentos concretos na sessão analítica estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Mas aí está apenas uma primeira verdade que só tem o seu alcance na medida em que ela se inverte e quer dizer ao mesmo tempo tão próximos. O absurdo fundamental do comportamento interhumano só é compreensível em função desse sistema, como o denominou de forma feliz Melanie Klein, sem saber o que dizia, como de hábito, que se chama o eu humano, a saber, esta série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais que orientam e dirigem o sujeito. Bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura, motiva a menos a menor das nossas intervenções junto dos ditos pacientes. E é mesmo isso que há de grave, porque nos permitimos efetivamente, como a análise nos revelou que nós nos permitimos as coisas sem o saber, fazer intervir o nosso ego na análise, já que se sustenta que se trata de obter uma readaptação do paciente ao real, seria preciso pelo menos saber se é o ego do analista que dá a medida do real. Certamente não basta que tenhamos uma certa concepção do ego para que nosso ego entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira da nossa relação com o paciente. Mas uma certa maneira de conceber a função do ego na análise não deixa de ter relação com uma certa prática da análise que se pode qualificar de nefasta.
Apenas abro a questão. Cabe ao nosso trabalho resolvê-la. O conjunto do sistema do mundo de cada um de nós, falo desse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente, na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida? Penso ter aberto suficientemente a questão para que agora vocês vejam a importância do que podemos fazer juntos. Manoni, você quer se associar a um dos seus vizinhos, Anziel, por exemplo, para estudar a noção de resistência nos escritos de Freud, que estão ao seu alcance com o título da Técnica Psicanalítica, na edição da PUF? Não negligenciem a sequência das conferências da Introdução à Psicanálise. Se dois outros, Perrier e Granoff, por exemplo, quisessem se associar sobre o mesmo assunto, veremos como proceder. Nós nos deixaremos guiar pela própria experiência. 13 de janeiro de 1954.